Boa tarde a todos. Eu sou Adriana Stamato. Quero agradecer primeiro a presença de todos vocês, agradecer também o convite da Filasa para participar desse evento. Estamos muito entusiasmados e felizes. Primeiro evento presencial, acho que pelo menos de nós três aqui, acredito que de muitos de vocês. E é uma satisfação muito grande poder estar aqui falando desse tema tão interessante, tão rico, e que a gente espera que vocês aproveitem bastante. Então, apresentar rapidamente o Luiz, né, que está aqui do meu lado, é o diretor de Techs da IBM, a Marcela Trigo, minha sócia da área de IP Tech do Rio de Janeiro, eu sou do escritório de São Paulo, do escritório do Rio. Bom, transformação digital, gente, eu queria começar aqui a minha fala. A ideia é a gente fazer um bate-papo, tá? Então, acho que no final vocês podem fazer as perguntas. A gente vai tentar abordar de uma forma holística, né? Trazendo aqui vários temas, exemplos, ações práticas, o que a gente tem visto acontecendo no mercado. Mas antes eu queria começar fazendo uma frase, né, do Renato Russo, que acho que quando ele fez a frase, obviamente ele não imaginava que a gente ia passar por uma pandemia, mas acho que depois disso todo mundo pode realizar que realmente o futuro não é mais como era antigamente. Então, tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente viveu, ficou para trás, e agora a gente passa por um momento, continua passando, né, por um momento de muitas mudanças trazidas aí pela digitalização da economia. Quando a gente fala de transformação digital, acho que sempre vem à mente, a primeira reação das pessoas é falar, pô, transformação digital em departamento jurídico, eles vão ficar falando de software, de automação digital, de inteligência artificial, de big data. Isso é um pedaço, né? Isso eu diria que é a ponta do iceberg, aquilo que é mais visível, aquilo que todo mundo talvez se preocupe um pouco mais no momento de tomar, como que eu vou reformular meu departamento jurídico para lidar agora com a transformação digital. Mas, obviamente, que essa demanda ela só surge porque as empresas, o business das empresas, desculpa, o business das empresas passou por a transformação digital depois da pandemia e todo mundo precisou, usando aí uma palavra que já está super gasta, se reinventar. Então, assim, quando a gente pensa quais foram as demandas trazidas para as empresas depois da transformação digital, a forma de cuidar do seu negócio, né, as novas formas, as novas tecnologias, isso, obviamente, trouxe para dentro de casa a demanda, e principalmente dentro dos departamentos jurídicos, de buscar novas fórmulas, novas soluções, porque o negócio da empresa mudou. Então, você tinha um varejo físico, e, de repente, na segunda-feira, veio o decreto da pandemia, você vai precisar começar a vender online. O que você precisa saber para vender online? Quais são as questões que surgem de uma venda online? Você vai ter que pagar ICMS para o estado de destino, né? Eu sou da área tributária, eu não vou falando só de área tributária, tá, gente? Mas você vai ter que começar a pagar ICMS no estado de destino. Como é que você faz? Qual é a nota fiscal? Que tipo de alíquota? Qual que é a tributação do seu produto? Você lançou um novo aplicativo que, sei lá, que vai calcular a demanda do restaurante, cruzando os dados, sei lá, a previsão do tempo com o calendário para saber se depois do feriado a pessoa vai comer mais feijoada ou vai preferir um peixe. Que tipo de dados que você vai poder coletar, como é que você vai armazenar esses dados, por quanto tempo que você vai armazenar, você pode vender esses dados, você pode usar, esse produto que você está vendendo é um software, é um aplicativo, como que tem que ser os seus termos e condições. Então, a gente tem assim inúmeros exemplos de demandas que surgiram com a transformação digital dos negócios das empresas e que trazem, obviamente, imensos desafios para todos vocês e para todos nós, de uma forma geral, porque são coisas que a gente não pode se pautar muito pelo que existia antes, né? A gente não tem, muitas vezes, legislação, jurisprudência certamente não temos. Vocês sabem que a discussão aí só para trazer um exemplo tangível na área tributária, a discussão se software incide ICMS ou ISS, que o Luiz acompanhou muito bem, demorou aí, sei lá, para a gente mudar uma jurisprudência 23 anos, praticamente, discutindo o mesmo assunto, qual tributo você tem que pagar. Você imagina hoje em dia, né, com essas novas demandas, você vai passar a fazer entrega via drone. Será que o teu seguro cobre uma perda de uma mercadoria que foi transportada via drone? Será que você tem que fazer um novo seguro? Você vai começar a investir numa startup. Como que tem que ser o seu contrato de investimento na startup? Eu vou fazer um empréstimo conversível. Eu nunca fiz isso na vida.
Quais as garantias que eu posso pedir de uma startup que tem um capital de R$ 1.500? Posso colocar uma multa de 50 vezes? Né? É factível isso? Então, todas essas questões, obviamente, trouxeram muitos desafios e a gente não consegue muito pegar os modelos antigos e tentar adaptar. Então, óbvio que existem ferramentas, né, que são essas de automação digital e tudo mais, mas a gente também precisa ver porque não é one size fits all, né? Cada empresa tem a sua realidade e vai ter uma demanda diferente. E mais do que isso, tem que mudar o mindset, né, do departamento jurídico, das pessoas que trabalham, e talvez esse seja o principal desafio, né? Porque você tem, não adianta você ter uma ferramenta, você dá um super computador power aí da IBM ou um software XPTO para um cara que ainda está com a cabeça lá da época das cavernas, entendeu? Você não consegue, você tem que mudar a visão desta pessoa. E sempre a gente fala, né, a Marcela até estava falando que ela participou de um evento aí sobre treinamento para os novos advogados, né, quais são os novos skills, todo mundo fala, né, em KPIs, todos esses nomes aí importados e tudo. Mas, no fundo, gente, o novo advogado, ou o advogado que tem que estar preparado para atender essas demandas, ele tem que saber um pouco de tudo. Tem que saber um pouco de sociologia, de psicologia, tem que saber, obviamente, direito, né, mas ele tem que ser um especialista generalista. Ele tem que ter os soft skills, que todo mundo sempre fala, mas ele tem que ter uma bagagem, um repertório, porque a gente não vai ter doutrina, não vai ter jurisprudência, não vai ter usos e costumes, são todas situações novas, né? E aí, o mato é alto, né? Você tem um mato muito alto no Brasil, porque as demandas e os desafios são inúmeros. Quando você fala de transformação digital, você pega um país, sei lá, tipo o Japão. Eu até tenho uma história curiosa. Uma vez eu fui fazer uma apresentação, e era uma mesa redonda, e eu faço indiretos, né? ICMS, IPI, PIS, que é o caos do caos no nosso sistema tributário. Para quem conhece um pouquinho, sabe da dificuldade. E aí era um arranjo que estava por ordem alfabética. E calhou de eu sentar do lado do cara do Japão. E era uma apresentação para um cliente, então a gente tinha que falar como que era o ambiente de negócios no Brasil, na Austrália, na Bélgica, e chegava no Japão e logo em seguida vinha a palavra para mim. E estava meio constrangedor, assim, porque o gap era tão grande, mas tão grande, que o cara do Japão falou que ia ficar difícil o VAT no Japão, porque eles tinham criado uma segunda alíquota. Eu falei, meu Deus, no Brasil a gente tem, sei lá, não sei quantas milhões de alíquotas, vários tributos diferentes, né? Então, você imagina você falar de transformação digital no departamento jurídico no Japão, com todo respeito, entre aspas, né, a moleza que deve ser comparado com falar sobre transformação digital nos departamentos jurídicos aqui do Brasil, né? Então, eu acho que a gente tem um desafio muito grande pela frente. Eu acho que o principal aspecto realmente é mudar um pouco a cabeça das pessoas. Eu acho que a gente não pode também ignorar a bagagem e o repertório das pessoas mais velhas, e aí falando até, advogando em causa própria aqui, né? Nós que somos os millennials de verdade, que somos do milênio passado, trabalhamos muitos de nós trabalhamos desde o milênio passado, a gente tem um skill que é o se virol, né? Vocês lembram que a gente falava do Simancol? A gente tem o se virol, a gente se virava, né? Então, a tecnologia ela vem para ajudar, mas o conhecimento humano, o saber fazer as perguntas, talvez seja o mais importante, porque as respostas a gente vai conseguir encontrar de uma forma ou de outra, a gente vai conseguir, mas você tem que saber fazer a pergunta certa. Então, acho que, assim, em linhas gerais, eu queria trazer esses pontos aqui, uma provocação agora para o Luiz também, para a Marcela, para a gente debater um pouquinho como que a gente tem visto, o que nós temos visto na nossa prática, quais são as dificuldades que os clientes estão trazendo para a gente no escritório, quais são as dificuldades que as empresas estão enfrentando nesse momento em relação a todos essa miríade de temas e de assuntos que a transformação digital traz. Quer falar um pouquinho? Bom, boa tarde, pessoal. É uma alegria estar aqui com vocês também. É o meu primeiro evento presencial desde o fim da pandemia. Eu tive uma experiência pessoal de me mudar para Ubatuba, né, no meio da pandemia. Então, assim, eu estava convivendo mais com tartarugas, pássaros. Agora está sendo uma alegria também poder restabelecer um contato mais humano aí com vocês. Quando a gente fala da transformação digital, fica um termo bastante abstrato, né? E a gente fala, pô, mas o que é a transformação digital? Ou como que ela me impacta? Ou em quais diferentes reflexos ela pode se manifestar, né?
E eu pensei em alguns aqui para primeiro a gente conseguir sedimentar o que a gente está vivendo. É uma transformação digital mesmo, né? Primeiro eu vou me arriscar um pouco do ponto de vista de finanças, né, e contabilidade. A gente tem hoje a maior parte do dinheiro do mundo de investimento na economia intangível, né, em questões intangíveis mais do que tangíveis. Tem um livro que chama Capitalismo Sem Capital, que é de 2017. Ele já traz esses dados que o investimento no mundo é mais intangível do que intangível já. E aí, para quem trabalha com finanças, com contabilidade, já veio uma grande questão, né? Aonde que vai parar o investimento em intangível? A gente está acostumado a investir alguma coisa e isso virar um ativo no meu balanço, né? É assim que eu estou acostumado a ver investimento. Quando você investe em intangível, você está investindo em melhoria de processo, né? Em posicionamento de marca, em treinamento, em desenvolvimento de alguma coisa, isso é tudo despesa. Então, assim, se você parar para pensar que a maior parte do dinheiro do mundo hoje está sendo investido em algo que não está em nenhum balanço, já você fala, pô, tem alguma coisa diferente, né? Um exemplo, se você pega, por exemplo, o balanço da Microsoft, muito provavelmente, dentre os ativos mais valiosos que tem lá, vai ser, sei lá, o prédio, não vai estar o pacote Office. Então, essa é uma primeira perspectiva, né, dessa mudança que a gente está vivendo. Aí, quando você passa para o ponto de vista jurídico mais contratual, o padrão era ter um contrato típico, sei lá, quando é típico é que ele está previsto corretamente lá, descrito na lei, um contrato de compra e venda. Eu tenho um bem que eu vou entregar e, normalmente, eu tenho uma obrigação. Um paga e o outro entrega. Nesse cenário de hoje, a gente já está vivendo uma categoria que, normalmente, os contratos são atípicos, é alguma coisa que não está previsto lá já totalmente na lei, então você está fazendo um contrato atípico. Normalmente, a relação obrigacional lá é complexa, envolve mais de uma obrigação de ambos os lados, e muitas vezes essa complexidade vem de componentes intangíveis. Então, eu vou dar um exemplo. Como que você, antigamente, comprava um pneu? Você ia na borracharia ou no supermercado, comprava o pneu, contrato de compra e venda típico, eu tenho a obrigação de pagar, ele tem a obrigação de me dar o pneu, eu saio com o pneu. Hoje, o jeito 4.0 de comprar o pneu, existe uma oferta da Michelin, que é pneu as a service, e que tem pelo menos 5 categorias desse serviço de pneu. O último lá, que é o diamante, você tem o uso do pneu, você tem seguro para o pneu, você tem assistência técnica para o pneu, e tem internet das coisas com analytics para avaliar o gasto do pneu, se aquela carga está adequada com aquele peso, se o trajeto que está sendo feito está correto, se tem alguma coisa que... Isso, claro, para nós particulares não faz muita diferença, mas você pensa numa empresa de transporte que tem como um dos maiores custos provavelmente esse, isso faz muita diferença. Então, a gente vê que o pneu, até as coisas assim mais simples, tangíveis, elas viraram intangíveis, né? Um pneu virou uma grande oferta de intangível hoje, muito mais complexa. Aí a gente viu economia, finanças, né? A parte contratual e depois a parte regulatória. Aí quando você chega na parte regulatória, que você tem um arcabouço regulatório preparado para o mundo, de contratos típicos, com relações uniobrigacionais, com normalmente algo físico, e você vai aplicar esse mesmo marco regulatório para intangíveis, que nem no balanço não aparecem muitas vezes, contratos complexos, dá uma diferença muito grande. E alguns impactos são muito fáceis já da gente identificar. A Adri falou do software, né? A oferta de software em nuvem, ela tem, ainda hoje mesmo, depois do julgamento do Supremo, ela tem resposta à consulta dos 3 entes, do município, do Estado e da União, de contribuinte que foi perguntar como é que se tributa software na nuvem, com 3 respostas diferentes para a mesma oferta. O município fala que tem que pagar ISS, que é um serviço, o Estado fala que é uma mercadoria digital, que tem que pagar ICMS, e a União fala que é um serviço técnico, porque eles podem tributar a CID, PIS/COFINS, se for importado. Então, você vê o nível de complexidade.
Um outro exemplo interessante que tem a impressora 3D, que se fala bastante, né? Tem solução à consulta já da impressora 3D, caracterizando como um processo de industrialização. E que, para fins tributários, isso faz toda a diferença, você ser industrialização ou não. E, ao mesmo tempo, a gente tem, no Brasil, na construção civil, uma regra assim, que já era estranha antes, né? Antes da questão da digitalização, que é a construção civil feita no próprio canteiro de obra é um serviço, mas o pré-fabricado é uma mercadoria. Esse é talvez um dos motivos pelos quais o pré-fabricado no Brasil é muito pouco desenvolvido em comparação com outros países. Aqui vale mais a pena você seguir o método medieval de colocar um tijolo em cima do outro no canteiro de obra, que sai mais barato. Aí quando você pega a impressora 3D, que ela pode ser tanto fazer um pré-fabricado, como ela pode ir para o canteiro de obra, aí você fala, poxa, mas então a impressora 3D, que é um processo industrial, no canteiro de obra ela vira serviço, começa a dar um nó geral. Então, isso para mim tem um impacto muito grande no próprio entendimento do que é o compliance, né? No mundo anterior a gente pensava, bom, o compliance o que é? Eu pegar as regras que estão aí, feitas para esse mundo, e me garantir que elas estão sendo aplicadas corretamente. O compliance hoje, se você for olhar para as regras que estão aí, se elas são aplicadas corretamente, vai ter um gap muito grande. Tem um gap de interpretação e tem um gap do marco regulatório que não existe ainda e que vai ter que ser criado. Então, o compliance está também muito dentro dessa ideia de se reinterpretar as normas antigas de acordo com o padrão novo e, eventualmente, até criar novos marcos legais. Você vê aí o que foi o fenômeno que foi a LGPD. Hoje tem, assim, em coisa de 3 anos, virou uma especialidade no ramo jurídico, né? Quanto de especialista que tem aí, era uma demanda, e isso vai acontecer com várias outras coisas. Quem se dedicou a isso já desde o começo, ajudou a pensar, não participou dos debates, certamente está numa posição mais favorável para o compliance. E um último exemplo que eu gostaria de dar nessa linha da mudança que a gente está vivendo, o próprio critério de tributação do serviço, o critério principal, que é aonde você tributa, né? O serviço no Brasil é tributado pelos municípios, são 5.000 municípios e todos brigam para atribuir competência tributária para aquele serviço. É uma regra que foi feita pensando em barbearia, em salão de cabeleireiro, que assim, o ISS é devido no local da prestação de serviço, este entendido como sendo estabelecimento prestador, quer dizer, parte de uma premissa que o local da prestação de serviço e o estabelecimento prestador são a mesma coisa e o ISS é pago para lá. Isso acontece aonde? No salão de beleza, acontece na barbearia, na borracharia, quando o serviço era isso. Hoje, serviço é uma coisa assim, enorme. Um mundo inteiro de possibilidades. E aí, no cenário ainda da pandemia, com o trabalho remoto, e que muita coisa veio para ficar, você fala, qual que é o estabelecimento prestador? Serviço, o principal elemento do serviço são as pessoas. As pessoas estão em qualquer lugar. Qual que é o elemento de conexão para falar onde que eu pago esse imposto, né, com uma equipe toda descentralizada? Então, foram alguns exemplos que eu quis dar para a gente sedimentar um pouco mais o conceito de transformação digital. Até que ponto é uma transformação? Na minha opinião, é uma revolução. Realmente, é uma mudança muito drástica, em muito pouco tempo, em questões muito profundas e que tocam com valores muito caros, né? Então, essa era a minha introdução aí. Acho que é importante o que você falou, é que além da mudança ser drástica, a velocidade é absurda, né? Esse exemplo que eu falei, muitas empresas passaram, né? Então, segunda-feira a gente tem que começar a vender online. O que a gente vai fazer? Eu lembro de ter lido, o ano passado, uma entrevista do cara da Arezzo. Não sei se vocês chegaram a ler, e aí ele contava do case de sucesso da Arezzo, porque como eles tinham muitos fornecedores que eu acho que eram da China e tal, meio que eles já estavam vendo o que estava rolando lá, e aí rapidamente ele conseguiu se preparar para passar a fazer as vendas online, e a Arezzo, sim, acho que não vou dizer que não teve dificuldade, mas passou com menos dificuldades esse começo da pandemia. Esse ponto que você falou também do ISS, né, e aí de novo voltando, puxando um pouquinho a sardinha para o meu lado, a nossa legislação, justamente, ela foi feita lá no passado, você tem um imposto para mercadoria, que era bens móveis destinados ao comércio, ou seja, tinha um aspecto tangível, e você tinha serviços, que lá na doutrina clássica era o fruto da prestação humana, fruto do esforço humano voltado
para a prestação de serviços. Então, era a diferença de obrigação de dar e obrigação de fazer. E hoje em dia, o serviço, você pegou o caso aí do pneu, e tem várias coisas que são as a service, você quer ter a utilidade, você quer fruir o uso daquilo, mas você não quer ter um pneu e, né, o teu propósito não é ter um pneu, o teu propósito é que a tua frota esteja rodando, então alguém vai te dar aquela utilidade. E aí, por envolver a mercadoria, os estados vão lá e falam, não, mas você está vendendo pneu. Então, é muito complicado, né? E acho que esse outro ponto também que você trouxe, você morando em Ubatuba, uma outra coisa que com certeza vocês também passaram, essa questão da mobilidade, né? A mobilidade dentro do contexto de transformação digital, todas as questões trabalhistas que surgem, as questões de privacidade, né? Não sei se você quer comentar um pouquinho também, Marcela, que foi outra área assim, que bombou. Você falou da LGPD. Não, eu brinco que na área de tecnologia a pandemia veio para catalisar, mas a gente está vivendo a revolução digital há muito tempo, né? Desde o Marco Civil da Internet, 2014, a gente está acompanhando, porque para as empresas de tecnologia, ou as empresas que estão vivenciando tecnologia, que têm produtos de tecnologia, a transformação digital aconteceu 10 anos antes, né? Então, agora o que aconteceu com a pandemia foi que trouxe todas as empresas, independentemente do ramo, inclusive os escritórios de advocacia, para o mesmo patamar, talvez, ou empurrou as empresas para o mesmo patamar que empresas de tecnologia já estão vivendo há, enfim, alguns anos, né? Então, em 2015, a gente estava discutindo no Supremo a legalidade da criptografia de ponta a ponta, né? Da própria tecnologia que vinha surgindo. A gente estava discutindo, né, por exemplo, o conflito Uber-táxi, né? As tecnologias disruptivas contra, enfim, tecnologias consolidadas ou formas de fazer negócio consolidadas, né? Enfim, conflito iFood e restaurantes, etc. Então, eu acho que, talvez por eu ser uma advogada de tecnologia, né, eu venho vivenciando a transformação digital, e eu achei bem interessante um aspecto que o Luiz trouxe, né, esse olhar que não é para o direito posto, mas o olhar para o direito que está vindo, que está tendo que surgir, que está se transformando, a matriz jurídica, né, eu gostei desse nome do painel, que realmente está nascendo a cada dia, e sempre atrás, a reboque da tecnologia. Então, eu acho que isso traz inúmeros desafios, né? Eu acho que a Adri falou, né, que os cabelos brancos e o tempo de vivência, claro, que dão uma maturidade, mas eu acho que ninguém está preparado para a quantidade de assuntos e de questões que você é obrigado a fazer em cada simples decisão dentro de uma empresa, dentro do departamento jurídico. O Luiz falou de um ponto também muito interessante, que é, enfim, mais ainda nas nossas conversas antes do painel, que é do papel do advogado, hoje, que é muito mais próximo a um advogado de policy do que um advogado, né, o jurídico antigo, de analisar a lei, de pegar e abrir o Teotônio, ou pegar um livro de comercial, estudar. É muito mais, né, de conhecer a dinâmica do Congresso, a dinâmica legislativa, como pensam os ministros do Supremo, o que está vindo, os projetos de lei, como influenciar na formação daquela legislação que está surgindo nos diferentes áreas, né? Aí a gente viu na pandemia a quantidade de lei, de decreto que a gente teve, né, que ser colocado de primeira, né, assim, para tomar decisões jurídicas de um dia para o outro, né? Sai um decreto, a gente não pode mais trabalhar. Os clientes chegam, né? E aí, posso, não posso? Alguém pode? Como é que eu faço para buscar minha correspondência? Eu preciso estar, né? Como que eu reajo? Não, o municipal fala isso, o estadual fala isso, o federal fala aquilo, como eu me coloco? Então, eu acho que aproximou o advogado, né, de todos os ramos de empresas, sejam empresas, né, de varejo, de produtos, de tecnologia, enfim, de serviços como nós, né, jurídicos, aproximou todo mundo a um ponto que é o ponto do buraco negro, literalmente. Você não tem a legislação, você não tem a resposta, você precisa encontrar a melhor solução, que muitas vezes, né, não é a única, tem várias na sua frente. Então, acho que o advogado hoje precisa ter uma criatividade muito grande, uma flexibilidade muito grande, e eu diria um manejo e um relacionamento com os diferentes atores dentro do direito que propicia uma visão quase que futurista, quase que uma bola de cristal, que vem, o que vai acontecer se eu fizer isso, porque não existe jurisprudência, não existe lei, eu vou talvez me aventurar e assumir um risco maior. Eu acho que as empresas têm que, né, assumir riscos cada vez maiores e talvez se aventurar em universos ainda não navegados, não trafegados por ninguém,
e fazerem elas próprias a jurisprudência. Então, elas estão construindo o que vai ser o entendimento sobre aquela postura que ela passará a adotar. E isso é muito desafiador, isso é muito impressionante, isso exige demais dos advogados, dos departamentos jurídicos. O Luiz estava falando dessa questão do policy, a gente recebeu várias perguntas, por exemplo, de clientes. Poxa, eu fui incluído num grupo de WhatsApp com, enfim, diferentes empresas e tem, enfim, atores do mundo jurídico. É um grupo para discutir o quê? Eu posso participar? Que tipos de cuidado eu tenho que ter? Isso é inimaginável, né? Antigamente você, eventualmente, comparecia a uma reunião, tinha uma ata, tinha uma publicação, tinha um filme. Hoje, você é inserido num grupo de WhatsApp e, eventualmente, seu silêncio pode ser interpretado, né, de uma forma, enfim, super perigosa, né? Ou o seu sim, ou o seu não, ou a sua simples participação tem interpretação. A gente tem, hoje em dia, o perigo das redes sociais e de todo mundo com inúmeras, né, janelas para o mundo virtual e seus funcionários, inclusive, e o risco das empresas de, eventualmente, um funcionário, enfim, falar algo inapropriado, de falar algo falso, e aí tem a lei das fake news, e aí, meu Deus, eu tenho que me preocupar com isso tudo? Tem. Então, além de se preocupar com o que eventualmente, a sua empresa está fazendo do ponto de vista do negócio, você está preocupado com o que cada pessoa da sua empresa está fazendo individualmente que pode impactar o seu negócio. Olha que loucura isso. É impressionante. E aí a gente fala de diferentes olhares, né? A gente vê ESG, né? Você tem que olhar o aspecto comportamental, o aspecto, né, a responsabilidade social, o ambiental. Então, eu acho que a gente está num mundo, né, e, enfim, transformação digital, revolução digital, mas é um caminho sem retorno, sem dúvida. Eu acho que a gente não vai voltar nunca mais. Gostei da sua frase, Adri, um mundo que não... do Renato Russo. Que exige, antes de mais nada, seres humanos muito éticos, né? Com uma moral, assim, você falou de soft skills, mas hoje em dia, eu, quando entrevisto alguém, eu estou numa reunião, esse olhar que a gente tem que ter, porque aquela pessoa é um representante de tudo, né? E coloca, um indivíduo coloca a sua empresa com desafios de compliance em todas as áreas. E isso é bastante interessante. Eu acho que eu vejo uma interseção entre as áreas. Eu trabalho com a Adriana em tributário, trabalho com o pessoal de regulatório. Hoje em dia não existe mais aquela área, né, que trabalha única, por exemplo, esse questionamento do cliente do grupo do WhatsApp. A gente tem que envolver regulatório, porque tem questões regulatórias, a gente tem que envolver eleitoral, porque tem questões eleitorais, a IPTEC, porque tem, né, inúmeras repercussões. Então, você não consegue mais dar uma resposta jurídica em quadrados fechados, em silos. Você precisa trafegar pelos diferentes ambientes jurídicos e criar uma matriz jurídica nova para a resposta àquela pergunta que nunca foi feita e que, eventualmente, você está recebendo pela primeira vez. Então, enfim... Falei, não falei nada, mas eu queria trazer essa reflexão, porque eu acho que é uma reflexão que impacta todos nós, né, enquanto artífices do direito, né, advogados, tanto no escritório como no departamento jurídico, e é uma reflexão também para nos dar um certo alívio, porque eu acho que é um momento muito angustiante, às vezes, né? Você se sente... sem muitos parâmetros, sem muita doutrina, sem muita jurisprudência, e você tem que realmente bater no peito e confiar um pouco nas perguntas certas, na sua razoabilidade, no que você tem de arcabouço também, né? Eu acho que é muito importante a base jurídica, uma boa formação, etc., para você poder trafegar e cruzar essas diferentes áreas e dar uma resposta a um problema que nunca surgiu. É isso. Eu acho que a gente poderia, não sei, Luiz, você quer comentar? Ou se a gente... Eu queria fazer um comentário. Eu acho que assim, a boa nova, né, desse mundo certamente mais incerto, antes você tinha um mundo que se pretendia ser mais preto no branco, com soluções que deveriam ser preto no branco. A gente está num mundo mais incerto, eu tenho visto já soluções que a gente pode se valer para esse cenário. A gente tem hoje possibilidade de fazer transação tributária, que é você negociar, né, com a autoridade fiscal, um passivo tributário. Isso, alguns anos atrás, era a premissa da indisponibilidade total do crédito tributário. Era assim, cara, tem um auto de infração, ou você leva isso para o Supremo e fica 20 anos litigando, ou não tem jeito. Hoje já tem jeito. Tem possibilidade de fazer negócio jurídico processual.
Antes a regra era, cara, você quer disputar isso na justiça, ou você vai lá, deposita o valor integral, ou você vai atrás de uma liminar e se vira no judiciário. Hoje você tem possibilidade de abordar o próprio procurador que cuida da causa e negociar com ele algo que seja bom para os dois lados. Eu vejo, claro que ainda não como deveria ser, mas um entendimento também das autoridades, que já está revertido em alguma medida em legislação, para se caminhar para soluções não tão triviais, né? Eu vejo as autoridades fiscais também mais aptas a ouvir, porque para eles também é um desafio. Tem um exemplo muito emblemático da lei complementar do ISS aqui de São Paulo, que ela tinha, dentro do capítulo dos serviços de TI, quase todos com a alíquota maior de 5%, e um deles, que era a elaboração de software, com a alíquota de 3%. Só que eram expressões que, na prática, eram difíceis de você diferenciar. Então, tinha assim, elaboração de software 5%, elaboração de software 3%, desenvolvimento de sistema 5%, programação 5%, e, na prática, quando você chegava e falava, puta, isso aqui é o quê? Isso aqui é desenvolvimento de sistema ou elaboração de programa? Qual que é a diferença de um para o outro? O que eles têm em comum? Eu sei que em comum eles têm programação, mas programação é um item separado. Então isso aqui é o quê? Quais são os critérios? Nem a prefeitura sabia. E ainda tinham outros, né? E tem outros, processabilidade a lei congênere. é 64 e nunca foi atualizada, e um monte de tecnologia, biotecnologia não existia. Então, outros eram 1%. Na prática, o que acontecia? Todas as empresas jogavam na elaboração, que era o mais baixo, e todos os fiscais jogavam no desenvolvimento, que era o mais alto. Isso era contencioso para a vida inteira. Aí vem esse lado do compliance mais proativo, né? O que a gente fez? A gente reuniu as duas associações mais representativas do setor, a Brascom e a ABS, batemos na porta da prefeitura e a gente falou, cara, realmente vocês sabem diferenciar um para o outro? Porque então solta uma norma clara diferenciando. E aí teve uma conversa bem franca, falando, olha, talvez o melhor seja a gente tentar eliminar essa insegurança. Como que a gente faz isso? Vamos achar uma alíquota média e a gente coloca todos os serviços de TI nessa alíquota média. Aí não importa onde você colocar, vai pagar a mesma coisa. E mais ou menos isso aí é o enredo e é o que é o histórico de como que a gente tem hoje em São Paulo todos os serviços de TI nessa alíquota mágica de 2,9%. No fundo, se teve muito desse contexto, de uma calibragem para você conseguir aproximar o que estava para baixo para cima e ter uma solução mais simples com uma alíquota única. Esse exemplo eu só dei para falar várias coisas que antes eram impensáveis, você ser realmente recebido, ter uma conversa aberta e franca sobre qual que é o melhor marco regulatório do setor. Acho que hoje está mais fácil e tem outras iniciativas que são próprias já, instrumentos legais, né, como transação, negócio jurídico processual, que a gente tem que estar de olho nisso e desenvolvido para isso. E aí isso tudo conecta com a questão de soft skill, né? No final das contas, você desenvolver capacidade de argumentação, de comunicação e de negociação vai valer mais do que você conhecer, saber qual que é a doutrina inteira daquela lei. Né? Não, justamente, acho que a gente está falando aqui, parece que tudo é ruim, né? Eu acho que teve muitas coisas boas, né? E justamente isso esse ponto que você trouxe é muito, muito importante. Uma das coisas boas, com certeza, é que a gente agora tem mais tempo, né? A Marcela mesmo estava comentando que antes ela viajava muito para participar de audiência, né, Brasil inteiro praticamente, chegava lá, o desembargador te atendia em 10 minutos, ou às vezes nem te atendia, e hoje em dia o acesso está muito melhor, e com isso você tem as petições lá com QR Code, a sustentação oral já gravada, não sei exatamente como é que se fala, né, quando o QR Code abre lá e a pessoa já faz a peça, a apresentação da peça, né, a forma e o conteúdo precisaram mudar. Então, acho que isso a gente teve alguns ganhos aí de produtividade. E achei muito bacana você ter trazido esse exemplo, porque eu justamente perguntado, tipo, o que você tem visto de coisas positivas em termos de otimização de processos, de atividades, quais foram os ganhos que a transformação digital trouxe dentro do seu departamento, dentro da sua área. E a outra coisa era justamente isso também, Luiz, ouvir um pouquinho, como é que você vê o advogado daqui a 4, 5 anos, sei lá, talvez não no horizonte até tão longo, né?
Eu lembro quando a gente começou a trabalhar que falavam o que você se vê daqui a 5 anos, né? Hoje em dia 5 anos é um horizonte muito grande, né? Mas como que você vê a função do jurídico interno dessa parte de gestão de riscos? Posso complementar a pergunta da Adriana? Além dos ganhos seus individuais, né, enfim, como IBM, o que a IBM está trazendo que pode dar ganhos para nós, né, juristas das diferentes áreas, soluções, enfim, a Adriana falou de softwares, inteligências, né, mecanismos de pesquisa, cruzamento de dados, a importância da inteligência hoje para o direito. O que a IBM hoje está trazendo de mais revolucionário aí para ajudar os departamentos jurídicos? Bom, vamos lá. Eu acho que o momento é muito desafiador para quem está gerindo um departamento jurídico ou tributário numa empresa. Principalmente tributário, que é o que eu fico mais confortável para falar. E o Brasil tem uma combinação muito explosiva com relação a isso, que é o sistema tributário mais complexo do mundo. Isso não sou eu que estou dizendo, é o Banco Mundial, né, de uma pesquisa de 186 países. O 186 é o Brasil, e com o dobro de horas do 185. Então, a gente tem essa situação, e aliado a isso, a gente tem também, do ponto de vista da administração fiscal, provavelmente um dos sistemas mais tecnologicamente avançados do mundo. E isso, se você tem uma super eficiência na aplicação de um sistema que é completamente caótico, isso é um grande problema. Porque você tem um enforcement quase que absoluto no limite da automação da administração tributária, de uma legislação desarmoniosa, desconecta e muitas vezes contraditória até entre si. Então, nesse exemplo que eu dei da oferta de software na nuvem, tem 3 respostas de 3 municípios, de 3 entes diferentes. Hoje em dia, você emite a nota fiscal com SPED, com todas essas informações, todo mundo já sabe de tudo. Então, qual que é o passo daqui a 5 anos? Hoje eu emiti uma nota fiscal de nuvem, e no dia seguinte eu tenho 3 débitos já no meu conta corrente, impedindo a renovação da CND das 3 esferas, e eu tenho que me virar com isso, né? O enforcement absoluto de um sistema caótico. Como é que você consegue navegar aí? Eu acho que, para começar, conseguir tentar fazer os mesmos cruzamentos que o fisco faz, né? Para você poder se antecipar e cruzar todas as suas obrigações acessórias, que é mais ou menos o que se faz, e falar, poxa, mas aonde que eu tenho que começar aqui a ver o que tem de inconsistência? Porque muitas dessas obrigações acessórias, elas não falam, né, umas com as outras, e aparecem inconsistências, tem que ficar sempre corrigindo. Fora o desafio da legislação, tem a própria conversão da legislação dentro do sistema, que às vezes já tem mais uma camada aí. E eu acho que o profissional, né, como a gente está falando aí, ele vai ter que ser uma pessoa com essas habilidades que a gente já falou de negociação, de comunicação, enfim, e uma capacidade de análise, né, de poder usar essas ferramentas do ponto de vista analítico. Porque realmente o trabalho mais operacional, que sempre teve muito presente no fiscal, ele tem uma tendência muito forte a ser muito automatizado, né? Isso eu realmente acho. O que não significa que não se vão criar outras frentes de trabalho, né? Porque também a ferramenta vai dar uma capacidade de uma análise muito mais profunda e de muito mais valor a partir de um monte de dados. Então, quem conseguir realmente fazer bom uso disso vai se destacar e vai agregar bastante valor. E o Brasil, por conta dessa química explosiva de ser o pior sistema junto com a maior automação, vai precisar muito disso mesmo. E acho que também o nível de litigiosidade do Brasil colabora, né, para isso. E na parte tributária a gente tem visto muitas decisões que o Supremo modula, então força que você litigue para você poder assegurar um direito, até porque acaba sendo uma questão de competitividade, né, Luiz? Porque se o teu concorrente tem uma decisão desobrigando de pagar um determinado imposto e você continua pagando, entre aspas, porque você é bonzinho ou você é conservador, e aí no final ele se beneficia, consegue retroagir, recuperar todo o passado. Então, assim, vocês obviamente já devem ter ouvido falar no termo VUCA, né? Eu falo, quem criou esse termo só pode ter sido um brasileiro, porque a gente vive, né, desde sempre nesse mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. E aí, né, voltando de novo a pergunta para
você. A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas você falou de soft skills, você enxerga que o departamento jurídico, porque eu vejo muito, toda vez que a gente fala de transformação digital, tem muito esse viés, né, de data analytics, que o jurídico vai ter que saber, enfim, mexer com jurimetria, mexer com a tecnologia e tudo mais. E eu acho isso, com todo respeito, acho que isso assim é uma, não vou dizer uma bobagem, é importante, mas, de novo, tem que saber fazer as perguntas. Não adianta. O que você quer saber? E o que você vai fazer com aquela resposta, né? Qual que vai ser a atitude que você vai tomar? Então, vocês têm, por exemplo, a gente trabalha para empresas muito grandes que têm um contencioso muito grande e tentam fazer os acordos, né, com os consumidores e tudo mais. Então, você vai, a partir daquilo... Então, o que eu quero saber? Eu quero saber qual é o nível de reclamação ou qual é a taxa de retorno, de devolução que um determinado produto tem. Vamos supor, se o cara fez a compra na Black Friday, a chance dele devolver é 3 vezes maior do que se ele tiver feito numa segunda-feira de manhã. Então, que tipo de contrato, ou que tipo de dispositivo, eu vou fazer um chat, eu vou dar quais opções para ele. Então, acho que esse tipo de coisa que é o importante, não é simplesmente ter o mecanismo ou ter a ferramenta, né? A ferramenta ela só ajuda se você souber usar. Não adianta você dar, né, pegando até um exemplo, sei lá, da medicina, né? O médico que antes operava sem dar anestesia e agora você, né, ele tinha que meio que ser na raça e agora você tem um monte de exame, tomógrafo, ressonância, o diabo a quatro. Se o cara não for bom médico, não adianta ele ter todas aquelas ferramentas porque ele não vai conseguir usar, né? Então, acho que esse skill, eu queria ouvir um pouquinho a sua opinião, porque às vezes eu acho que as pessoas focam muito nesse aspecto tecnológico e estão deixando de lado essa compreensão e esse entendimento. Para que você precisa disso, o que isso vai te trazer, quais são as perguntas que você tem que fazer e qual é o outcome, né? Para que você vai usar aquilo depois? Eu acho que, assim, pelo menos o que funcionou mais na minha experiência foi muito o trabalho associativo, né? Os problemas mais sérios que eu tive que resolver, nenhum deles foi sozinho. Foi com muita política, no bom sentido, dentro das associações, conseguindo uma unanimidade ou uma maioria de conscientização de que aquilo é um problema para um, mas que amanhã pode ser um problema para todo mundo, e um esforço coletivo nisso. Dentro desse cenário todo que eu coloquei, onde eu acho que o compliance não é só a execução da norma que está aí, mas é a transformação da interpretação dela e a criação até de um marco legal, é completamente importante que você esteja inserido no mercado, que você tenha network, que você saiba o que as empresas estão fazendo e que você seja um influenciador, que você realmente consiga pegar um problema que você tem, vender essa ideia e trazer o mercado inteiro para ajudar a resolver o problema junto com você. Para mim, tudo bem, pode ser mais fácil falar estando numa empresa grande que está em várias associações e tal, mas isso é só uma forma, né? O network você faz em grupo de WhatsApp, você pode influenciar dentro do seu microcosmo. Acho que isso é uma habilidade fundamental. A questão de o uso da tecnologia é mais um primeiro nível. Você vai falar, pô, onde que o cara vai me pegar aqui? Eu já sei, tem um cruzamento aqui absurdo, eu já vou trabalhar nisso. Mas você vai ficar fazendo isso para sempre? Ou você vai tentar mudar isso? Isso que é o ponto, né? Eu acho que realmente isso é bastante importante e também com outras áreas da empresa, né? É muito difícil você conseguir responder algumas intimações, por exemplo, sem estar muito afinado com a contabilidade, sem saber exatamente quem é a pessoa, sabe, que é responsável por o quê. Então, eu acho que num departamento a capacidade de fazer realmente alianças, de influenciar, de conseguir vender o seu peixe, no final das contas tem que ser um bom vendedor, né? A gente nunca pensou assim, mas eu acho que a grande questão é essa. E os skills mais de automação, tal, eles são uma porta de entrada, mas para resolver as questões grandes mesmo, eu acho que são as capacidades que sempre foram as mais humanas, né? Talvez essa revolução aí ela vai realmente falar, olha, o humano agora ele vai ser humano, porque tudo que era que a gente falava que era um trabalho robotizado, é o robô que vai fazer, né? O robô vai ser robotizado de verdade. Agora o humano vai ter que lidar com as capacidades dele de humano mesmo, né? Sim, e essa capacidade de influenciar e o aspecto moral também, eu acho que nunca a gente não dá para dizer da tecnologia, mas é difícil substituir por máquina, né?
Muito. Então, a gente finaliza aqui com uma mensagem boa e positiva, né? O mundo jurídico não vai acabar com a transformação digital, a gente não vai perder o emprego, né? Porque a gente vai ter sempre esses ao contrário, acho que nunca teve tão instigante assim, o mundo jurídico com todo um arcabouço para ser construído e para ser reinterpretado, né? Exato. Eu falei, o mato é alto, gente, precisa roçar agora, precisa estar com esse pique, porque tem muita coisa para fazer. Sim. Ela está levantando ali. Eu não sei se vocês, a gente pode abrir para perguntas. Eu não sei se alguém quer participar, trazer um ponto de vista, trocar ideias. Acho que aqui o legal é ouvir também um pouquinho a experiência de vocês. Quem quiser dividir, compartilhar, perguntar para a gente está à disposição. Ninguém vai se aventurar? Ninguém teve nenhuma história legal para contar durante a pandemia? Alguma coisa que vocês, um desafio muito grande que vocês tiveram que vencer? A gente teve tantos, né, Marcela? Foram muitos. A questão do pessoal trabalhando remotamente, questões trabalhistas, questões de estabelecimento permanente. E o mais bacana, assim, que eu acho, é que isso não está acontecendo no Brasil. Isso está acontecendo no mundo todo e ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, né? Óbvio que talvez em velocidades diferentes, mas é no mundo todo. Essa questão que você fala de mercadoria e serviço, que a gente acha que é uma coisa muito brasileira, que é um ornitorrinco, não é, gente. Isso é uma questão que está sendo discutida aí na OCDE, onde que você paga, onde que você tributa essa economia digital, onde que você tributa esses serviços que são adquiridos pelo cara na Espanha e o provedor está na Suécia, o provedor está na Islândia. Vou pagar o imposto, onde que fica o lucro, né, dessa operação. Então, todas essas questões, esses desafios, eles são globais, não é uma coisa localizada. E eu acho que isso, o Luiz está trazendo a perspectiva de influenciar, a gente tem que trazer o conhecimento, né, essa bagagem, esse repertório que eu falei, que as empresas têm muito mais do que os legisladores, do que o fiscal da Receita Federal, do que o juiz. Pô, esse povo, assim, é o nosso dia a dia, e o dia a dia deles é muito menos diversificado. Quer dizer, é diversificado, né, porque eles estão analisando várias coisas, mas não é o dia a dia dele, ele não vive aquilo. Agora, né? A função dele continuou sendo a mesma, o jeito dele trabalhar continua sendo a mesma, só que as demandas que estão vindo são diferentes, né? Você falando desse ponto, Adri, me lembrou de um outro atraso regulatório que a gente tem, que é gritante, e que está dentro desse contexto da gente refundar o nosso sistema, nosso arcabouço. É o seguinte: o Brasil hoje está fora da cadeia de valor global dos intangíveis. A gente está falando assim, do ponto de vista jurídico, né, tributário. A gente está falando, a economia agora é intangível. E como que o Brasil está posicionado com relação ao exterior? Intangível são basicamente duas coisas, ou é licenciamento de direito ou é prestação de serviço. O Brasil é o país que é mais caro do mundo para você importar serviço de qualquer outro lugar. Né? A gente chega a 50% a carga tributária. No mundo aí estão discutindo um Digital Service Tax de 3%, o pessoal esperneia. No Brasil, por falta de a gente tem 5 Digital Service Tax. Né? O ISS importação é um Digital Service Tax, o PIS/COFINS importação é outro, a CID é outro, o IR-Fonte é outro, a gente já tem até projeto de lei para criar o Digital Service Tax, quando a gente já tem mais de 5 aqui. Né? IOF. Então, a gente está já muito fora, né? Porque é quase impossível você conseguir arcar com a carga tributária na importação de serviço. E a outra possibilidade, que é licenciamento de direito, a regra do nosso regulamento de imposto de renda é que, se você é uma subsidiária nacional de uma empresa no exterior, e eles consideram como natureza jurídica de royalties o pagamento de qualquer direito, a regra é: royalties pago a sócio no exterior é 100% indedutível. Isso significa o quê? Que a gente não consegue importar serviço. Isso significa que a tecnologia a gente só pode ter acesso se for de graça. Porque como eu não posso deduzir a despesa quando eu pago para o cara que criou, para o sócio lá fora, por que ele vai me dar? Então, assim, o nosso sistema hoje, a premissa dele é que a tecnologia que eu vou receber eu não posso remunerar. E aí tem algumas exceções, é completamente indedutível. Aí tem algumas exceções que são, assim, no ponto de vista global, muito pequenas. Se o intangível for uma marca, você pode pagar 1%. Se for patente, com toda aquela questão do INPI, de registrar, você pode pagar no máximo 5%. Se for know-how, tem limite de tempo. Quando no mundo inteiro, isso é tudo valorado a preço de mercado.
Assim, não existe esse tipo de limitação. Isso já tem criado, inclusive, e eu tive a oportunidade de falar isso num debate que eu tive com o pessoal da OCDE, Receita Federal, tudo, isso está causando auto de infração nas matrizes, porque a autoridade fiscal do exterior fala, cara, como é que você está dando de graça uma tecnologia? Eu quero o lucro desse negócio aqui. Onde que está o lucro dessa tecnologia que você está licenciando para o Brasil? Aí o cara chega lá e defende assim, olha, eu não estou recebendo esse lucro aqui porque a legislação do Brasil não deixa a minha filial pagar. Esse é o argumento de defesa. Assim, é vexatório. Infelizmente, Luiz, a gente recentemente achou que isso fosse mudar, né, que o NPI fosse mudar. Enfim, 2, 3 anos atrás, a gente teve uma nova instrução normativa, a gente achou que a análise dos contratos fosse ser muito diferente do que ela é hoje, e a gente hoje vê problemas ainda piores. A gente fica envergonhado com os clientes, e não só com os clientes. Assim, enfim, sou muito ativa na LES, que é a Associação de Transferência de Tecnologia e Licenciamento. A gente vai para os congressos, a gente vai falar do Brasil, da portaria de 64, a gente vai falar desse problema e as pessoas ficam escandalizadas, porque isso não existe em lugar nenhum. Isso é um retrocesso, de fato, e que, infelizmente, a gente tem todo o discurso de que acabou, que o INPI agora não faz mais nada, que está carimbando papel, mas, infelizmente, isso está acontecendo. É que o INPI era restrição no próprio pagamento, mas ainda que você pudesse pagar, você não pode deduzir. O que na prática é a mesma coisa. Exatamente. Se você não pode deduzir, você simplesmente não tem incentivo nenhum, né? É isso. Muitas questões. Uma pergunta? É? Vocês estão me ouvindo? Mas, em primeiro lugar, parabéns pela fala, parabéns também a Adriana e Marcela. A gente teve a oportunidade aqui da Leadersig de entrevistar a diretora-geral da IBM, desse ano, Katia Vasquez. Ela falou que transformação digital vai ser o próximo grande paradigma do mercado. Aí você falou de morar em Ubatuba. Então, como a IBM ajuda tanto, né, outras empresas a alcançar essa transformação digital? Mas não estão ouvindo, não? Desculpa, gente, não sei se estava todo mundo me ouvindo, mas eu queria saber como a IBM ajuda tantas empresas a alcançar a transformação digital, como é que tem sido esse processo internamente para vocês, com essa questão de teletrabalho. Queria ouvir um pouquinho sobre essa realidade, né, de uma empresa tão avançada que ajuda outras a alcançarem essa transformação digital, como tem sido esse processo internamente para vocês também. A gente lá na IBM está começando a voltar para o presencial agora, né? Só acho que 15% da população voltou. E para o ano que vem, certamente vai aumentar, mas eu acho que vai ser algo diferente do que era antes, né? Eu acho que um componente interessante que trouxe essa questão toda foi a confiança. Eu acho que um problema do trabalho à distância, a confiança sempre foi uma barreira. E nesse cenário, assim, isso serviu de alguma forma para se estabelecer laços, eu acho, mais fortes com relação a isso, né? Então, inseguranças que existiam antes de que, poxa, a pessoa em casa não vai trabalhar, não vai render, não vai fazer nada, ou isso se comprovou e já teve alguma, né, alguma ação com relação a isso, ou não. Então, e as pessoas que tiveram a experiência também do trabalho remoto colheram muitos frutos disso em alguns casos, né? Então, eu acho que o caminho vai ser um híbrido. Eu acho que assim, a relação interpessoal é fundamental. Eu acho que você tem que fazer seu network, você tem que se mostrar, você tem que aparecer, você tem que ser conhecido, você tem que participar das reuniões, mas isso não significa que você tem que, todo dia, estar lá fazendo a mesma coisa. Então, eu tenho sentido a IBM muito compreensiva nesse ponto. A gente não tem ainda uma regra de como vai ser essa mudança. Está ficando muito a cargo do gestor imediato, mas, na prática, eu tenho visto uma flexibilidade grande que ela deve se confirmar em alguma regra mais explícita para o ano que vem. E o que a IBM trabalhou muito nisso foi em cibersegurança, né, nesse tempo todo. Assim, o que aumentou de transação bancária digital. Só para vocês terem assim, só um dado, a Caixa Econômica Federal, o Vale
eu não sei como que é o nome O oficial. benefício? Do benefício? É, eu também não lembro. Não. Assim, se eu não estiver enganado nos dados, assim, o benefício da Caixa Econômica Federal, ela incluiu digitalmente, sei lá, 40 milhões de pessoas que nem CPF tinham. Então, você olha a revolução que é isso, né? Muita gente que não tinha nem CPF para poder receber o auxílio virou já um cidadão digital, já tem a conta dele lá na Caixa Econômica Federal. Então, assim, o que aumentou exponencialmente o número de transações e de incidentes de segurança foi uma coisa realmente monstruosa, e a IBM tem, sim, dado bastante foco nessa parte. Muito bom, gente. Obrigada pela presença de todos. Obrigada novamente, Luiz. Muito obrigada, pelo Luiz. convite. Foi um prazer estar com vocês.